Boa noite a todos. Gostaria de convidá-los neste momento para que juntos, em união, possamos elevar nossos pensamentos, nossos corações ao nosso Pai Celestial, Criador de todas as coisas, de todos nós, de todo este universo, onde há muitas moradas na casa dele e onde nós estamos neste momento, nessa morada chamada Planeta Terra. Pai Celestial, neste momento, junto com esses irmãos, eu venho primeiramente agradecer pelo dom da vida, por nos permitirmos reunirmos nesta casa, em busca do saber, em busca do conhecimento, em busca principalmente de se conhecer, Pai. Pois nos conhecendo, poderemos auxiliar aos nossos irmãos de todas as formas que o Senhor nos mostra e nos deu como exemplo o teu Filho Jesus, nosso irmão querido. Quero também, Senhor, pedir neste momento por todos aqueles que não podem estar aqui, por todos aqueles que ainda não são capazes de se instruir, seja na doutrina espírita, seja em qualquer outro tipo de doutrina que leve ao seu crescimento interior. Peço, Pai, por todos aqueles que estão impedidos de sentir a liberdade, que estão encarcerados, seja nos presídios, seja encarcerados em seus pensamentos, que o Senhor possa visitá-los e possa libertá-los desses grilhões que os aprisionam e impedem de exercer a liberdade que o Senhor tanto nos dá. Peço por todos aqueles que estão doentes, sejam no corpo material, sejam doentes do espírito, sejam doentes nas suas emoções. Que o Senhor possa estender sobre eles a tua misericórdia e que eles possam se sentir neste momento amparados e protegidos. Peço que o Senhor impulsione-nos, a cada um de nós, em nossa fé, para que não percamos o desejo de evoluir, que não percamos o sentido do bem, que possamos sempre ter em mente que somente o auxílio a um e ao outro, somente o auxílio ao próximo, que vai nos fazer alcançar o reino dos céus. E que possamos, Pai, dar gratuitamente aquilo que nós recebemos. Recebemos o dom da vida, que possamos também oferecer a nossa vida em serviço ao próximo. Que o Senhor fique conosco, nos abrace, nos acalente, nos fortifique, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos em Cristo, né? Essa é a primeira frase que a gente sempre ouve. Hoje nós temos juntos a missão de falarmos sobre um tema, né, que ele posso dizer que muitas vezes até controverso, né, cujo tema da palestra de hoje, já que nós não tivemos os avisos, né, em função, né, no início só tínhamos poucos, né, eu, Adriana, e mais alguns, o título da palestra hoje é Mediunidade Paga, né. Nós precisamos, né, quando a gente pensa nesse termo, e aí a gente fala paga, acredito que todos. Acho que o primeiro pensamento que surge é o pensamento pecuniário, né, somente em dinheiro, mas também podemos ver durante esse estudo hoje, se surgir curiosidade dos ouvintes, né, que tipo de outras cobranças nós podemos exercer sobre o nosso ofício mediúnico? Nosso, porque, como Kardec diz, né, mediunidade é algo que é comum a todos nós. Isso está lá no livro dos médiuns. Alguns mais adiantados, mais elaborados, outros ainda, né, em formação rude desse mecanismo, dessa ferramenta, mas somos todos médiuns. E de que forma nós estamos utilizando os nossos mecanismos mediúnicos, né? E em relação à palavra mediunidade, né, o fenômeno mediúnico, ele existe desde que o mundo, ele é mundo. Mas, talvez com esse nome, com essa classificação e dando, né, o sentido de ser medianeiro, né, mediador entre dois planos, a gente deu nome a isso a partir da codificação, lá que ocorreu em 1850, alguma coisa, 40, alguma coisa, 50, alguma coisa, né? Mas a gente vê em todo o mundo, em diversas literaturas, antes até mesmo de Jesus, se a gente for colocar como nós somos uma fraternidade cristã
e nós temos sim a Bíblia como uma das ferramentas que a gente utiliza, a gente vai ver lá no Antigo Testamento, né, várias demonstrações mediúnicas, sejam elas de efeitos físicos, sejam elas de efeitos intelectuais. Mas qual a diferença? Né? Só relembrando que nós já estudamos, né, em palestras sobre mediunidade, mas as de efeitos físicos são aquelas que são fáceis, visíveis de ver. Né? Então, seja uma bilocação, seja uma cura, seja uma transfiguração, seja uma ectoplasmia, né? Ou seja, o espírito se materializa, e as de efeitos intelectuais são aquelas, as psicografias, quando nós estamos na fraternidade, né, que existe uma palestra de um médium incorporado. Então, essas são as de efeito intelectuais. Então, a mediunidade em si, ela é um pilar fundamental dentro da doutrina espírita, que é o que nós estamos estudando. O título do nosso curso é O Espiritismo Explica. Então, hoje a gente vai se aprofundar nesse modelo, né? Então, muitas vezes, né, a gente tem que entender que o uso da mediunidade que todos nós portamos, ela traz sim uma grande responsabilidade para os médiuns. Por que para os médiuns? Quando a gente, todos nós, né, como que a pessoa é intitulada como médium? A pessoa vai trabalhar numa casa espírita, e a casa espírita, quem os trabalhadores são chamados de médiuns, são aqueles que vão servir desse intercâmbio e que vai oferecer esse conhecimento, tudo aquilo que a espiritualidade vem falar para a assistência. Recai sobre todos nós médiuns, aí vou dizer assim, médiuns, não sei se eu acho que o melhor termo, médios que trabalham, né, que se denominam médiuns, recai uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque cai sobre nós a responsabilidade de ser esse intérprete do plano espiritual. Então, entender, né, como a gente vai utilizar a mediunidade, como a gente vai, as implicações que essa faculdade nos traz, principalmente em serviço ao próximo, né? Então, muitas vezes surge, sim, essa questão do título que nos trouxe, né? Alguém sugestionou, você me perguntou, mas é correto cobrar os serviços mediúnicos? Então, a gente entende que isso não é novo, tanto é que na própria Bíblia, mais precisamente nos evangelhos, Jesus dá uma instrução muito clara aos seus discípulos. E essa instrução está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Então, ou seja, esta passagem, ela vai fazer o quê? Ela nos traz a responsabilidade de a gente oferecer livremente aquilo que todos nós recebemos gratuitamente, sem transformá-lo em objeto de comércio ou principalmente de enriquecimento pessoal. E a gente vê Jesus em um episódio, né, onde ele sai lá quebrando as barraquinhas que estavam em frente ao templo. A gente vai ver no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente tinha lá a prática que nós pagávamos, nós, porque a gente, né, estava lá na época antes de Jesus, durante Jesus, estamos aqui. Eu gosto sempre de colocar nós, porque eu me inserindo dentro do processo ainda de redenção, não, né, de vivência, de ser errante que continua errando. Mas, enfim, outra vez eu vou trazer para mim, né? Eu, naquela época, né, pagava, né, para que as pessoas orassem por mim. Então, Jesus também falava dessa prática, né? Então, o que acontece? O que a gente recebe de graça? A gente recebe de graça o dom da vida. Esse é o primeiro, né? Primeiro a gente recebe. Então, quando Jesus diz que dai de graça aquilo que recebestes de graça, não está dizendo que durante a nossa vida a gente teria que viver durante toda a nossa jornada trabalhando de graça. Tanto é que nós temos cada um as nossas profissões.
Cada um tem os seus talentos. E agora, com um estudo da doutrina espírita, nós entendemos que esses talentos, na verdade, são frutos do nosso saber, daquilo que a gente se dedica a se instruir e a cativar. Então, o gênio da matemática hoje, ele não nasceu gênio somente hoje. Ele já vem se aperfeiçoando no ramo da matemática há muito tempo. Um grande médico que traz inovações cirúrgicas, né, medicamentosas, ele vem desenvolvendo o ofício da medicina há algumas encarnações. E assim a gente expande para todas as áreas de conhecimento. Então, se eu preciso da relação pecuniária, da troca, né, do dinheiro pelas nossas coisas, ok, isso está justo. Isso também é tratado pela espiritualidade lá no livro dos Espíritos e também no livro dos, né, no Evangelho e em diversos aspectos. Isso não é errado. Agora, o que Jesus nos traz é que se a gente recebe, a gente precisa de também devolver. Então eu posso, de certa forma, e aí, como todos somos médios, e é como o próprio Kardec disse, de que foi perguntado, né? Foi perguntada a espiritualidade como o plano espiritual, se o plano espiritual influencia o plano material, ou seja, influencia-nos, então significa que durante as nossas atividades laborais, nós estamos sendo sempre influenciados pelos espíritos. Então, desta forma, mesmo que eu não creia na espiritualidade, mesmo que eu não creia sobre mediunidade, quando Jesus, e aí eu estou trazendo a questão do aspecto material, está dizendo o seguinte, que em algum momento eu fui ajudado. Vamos imaginar, eu estava aí muito ruim, né? Sou um grande, vamos imaginar que eu sou um grande médico, né? Extremamente famoso, com muito dinheiro, aquele negócio todo, e de repente eu passo por um problema. E aí eu encontro esse refúgio em uma religião, em Deus, por exemplo. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, você recebeu uma bênção, você recebeu o auxílio de graça. E por que a gente não pode transformar aquilo que nós temos de mais valioso, que é o nosso saber, que é o nosso conhecimento, tanto que muitos cobram por isso, dar àqueles que necessitam, fazer um trabalho voluntário? Isso é dar o de graça, o que de graça nós recebemos. Dentro do contexto espírita, dentro do nosso conceito espiritual de mediunidade, aí nós podemos entender, né, lembrando sempre que a mediunidade, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é que Deus outorgou as faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir quem os abusa. Então, ou seja, nós, espíritas, médiuns, já sabemos que temos uma responsabilidade ao uso da nossa faculdade mediúnica. Vale lembrar essa passagem, que ele nos dá, assim como existe outra passagem que diz, né, que tudo não é tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Então a gente tem que sempre lembrar aí das nossas ações, né? E aí, como fator além da questão pecuniária, quem está na mediunidade paga, né? Voltando lá o que eu trouxe no início, né? Só paga-se pecuniar, né? Em dinheiro, mas precisamos também ter muito como médiums, talvez essa seja algo que a gente precisa se preocupar antes da gente pensar na mediunidade paga em dinheiro, que é a questão do orgulho e da vaidade, que sim, elas podem, e muitas vezes, né, é colocada como uma forma sutil de eu comercializar a minha mediunidade. Eu posso não cobrar financeiramente pelo meu serviço mediúnico né, de intercâmbio, mas posso cobrar através do quê? Buscar reconhecimento, prestígio, influência. Então, no livro Seara dos Médiuns, é um livro que né, quando eu fui chamada, né, eu sempre conto essa história, né? Estava eu e ele sentado no salão da fraternidade, escutando, né, a palestra de terça-feira. Aí
Antes, alguns dias, né, seu Arlindo falou assim, olha, bota o nome no livrinho verde, né? Fatídico livrinho verde, né? E a gente nem sabia para que era. Aí vem a Adriana e fala assim: olha, bate nas costinhas assim, tudo bem, né? Esse jeitinho dela. Olha, vocês foram convidados para poder trabalhar na casa, né? Aí eu falei assim: é mesmo? Como assim? Não, vocês são chamados para ser médium. Aí, no meu caso especificamente, eu nunca pensei que eu poderia, né, ser médium. Né? A N, minha esposa, ela já tem essa sensibilidade maior ao plano espiritual, né? Então tem toda ali uma bagagem, né, de sentimentos, nessa interação muito grande. Agora eu não tinha, né? Então, vamos lá, né? E quando eu falei assim, bem, eu vou me adentrar num lugar que eu não faço a mínima ideia do que seja, onde que eu posso buscar informação? E aí, o Vanderlei Oliveira é um médium que escreve na mesma editora de Adriana Machado, a editora do For. Ele tinha um blog lá e falou assim, todos os livros que os médios iniciantes devem ler. Começou, né? Primeiro, óbvio, né? Livro dos Espíritos, livro do médium. Depois ele trouxe Seara dos Médiuns, de Emmanuel. Esse livro traz uma. Eu, quando li, falei assim: caramba, esse negócio de ser médio, a responsabilidade é muito grande, né? Então, traz sobre nos domínios da mediunidade, mecanismo da mediunidade, que é do Martins Peralva, e um outro que eu não me lembro bem agora. Mas, enfim, o tema não é, né, mediunidade em si. Mas, nesse livro, né, lá no capítulo 13, ele traz uma frase que eu trouxe para a gente pensar que tem conexão com a mediunidade paga, que é o seguinte: se abraçastes a mediunidade, previne-te contra o orgulho, como quem se acautela contra um parasita destruidor. Agente sutil assume formas diversas na constituição espiritual. Então a gente sempre escuta que o médium, inclusive a gente tem uma música na fraternidade que fala sobre isso, né, Adriano? Né? Irmão, deixa a vaidade. Eu não lembro a letra, não, que eu sou péssimo com letra. Se eu for começar a cantar, eu vou pegar o meio, botar no início, o final no meio, faz uma confusão danada. Mas, enfim. Então, a vaidade, sim, ela pode desviar o médium da sua verdadeira missão. Essa questão de receber, né? A questão do reconhecimento, de prestígio, de achar, eu sou médium, eu consigo falar com fulano, com ciclano. Então, isso, né, faz com que a gente enfie o pé na jaca. E aí, ao invés da gente agir dentro do conceito da mediunidade, né, de graça recebermos, né, de graça a gente dá, a gente vai agir por quê? Por motivos e interesses pessoais. Então, isso que vai levar? Vai comprometer a minha sintonia com os espíritos superiores e atrair as energias negativas. O que acontece? Lá no livro dos médiuns, a gente vai ter uma questão muito importante, que ele vai tratar exatamente do desenvolvimento moral do médium. Que acontece? Aquilo que a gente vibra, e aí a gente vai ver lá nos domínios da mediunidade também, aí só que é por André Luiz e Chico, a gente vai entender como esses enlaces mediúnicos eles são formados. Então, eles são formados por sintonia e vibração. Então, por isso, quando o tema mediunidade paga ele aparece, ele traz essa realidade muito mais, não do que se é proibido ou não é proibido, mas principalmente em relação à nossa intenção. Qual é a intenção que eu tenho em praticar o meu processo mediúnico? Por quê? Eu vou criar uma hipótese. Eu posso cobrar por um processo mediúnico, vamos assim dizer. Mas qual é a minha intenção por trás disso? É de subsistência? A gente vai ver que lá no livro No Céu e Inferno, a gente vai falar no Código Penal, onde vai falar de atenuantes e agravantes. Então, é para minha subsistência? Como que eu estou fazendo esse processo? Agora eu posso estar em um processo totalmente de graça, mas as minhas intenções, como por exemplo a vaidade de me se colocar, de colocar em cima, de mostrar que eu sou um médium de efeitos físicos, ou de, vamos botar na classificação, de efeitos intelectuais, que nesse momento, vamos imaginar, né? Agora,
porque eu estou tendo uma informação direta de Dr. Bezerra de Menezes, que eu almoço e durmo e amanheço com ele. Ou seja, estou falando, mas o que, que eu estou querendo demonstrar com isso? A minha paga não está sendo pecuniária, ela está sendo da vaidade. Então a gente não pode se levar por isso, porque o que, que acontece? Esta questão da vaidade e do reconhecimento, ela pode fazer com que a gente, né, faça com que atraia espíritos o quê? Se eu estou buscando a minha vaidade, eu vou trazer espíritos que são vaidosos. Então, o livro dos médiuns, ele é um livro que, na verdade, ele não serve só para os médiuns, como a gente vê, né? Livro dos médiuns. Mas ele deveria ser estudado por todos. Por quê? Porque dentro do livro dos médiuns, nós vamos ter fundamentos para, quando ouvirmos outro médium, a gente conseguir saber se ele está realmente tendo influência de bons ou de maus espíritos. Então é somente através do conhecimento que o médium ele vai se desenvolver, e através do conhecimento todos nós que somos assistidos pela espiritualidade através de outros médiums, vamos também ter a consciência de saber se aqueles médiums são realmente médiums, ou vou usar a palavra que também está no livro dos médiums, se são charlatões, que estão dizendo que estão com espíritos, que são médios, mas na verdade ele pode até estar com um espírito, mas não necessariamente seja o espírito no qual ele está dando um nome. Então, lá no livro dos médiuns, quando ele vai falar dessa influência, ele fala dos espíritos zombeteiros, aqueles que gostam de dizer que é ciclano, mas não é, que fica dando palpite na vida, que fica dizendo o número da Mega Sena, que vai dizer isso, que vai dizer aquilo. Então, seja muito fácil. Então, minha intenção, o que alimenta o meu saber, o que alimenta a minha consciência, o que alimenta as minhas emoções, os meus sentimentos, como médium, como ser humano primeiro, que antes de eu ser médium eu sou um ser humano, ele vai construir essa relação com a espiritualidade. Ela vai conduzir com que nível de espíritos eu estarei atuando. Então, ou seja, nós temos, né, esta responsabilidade mediúnica para que a gente comece a lembrar da nossa atividade e da nossa responsabilidade frente a esse desenvolvimento. Porque durante esse processo, né, durante a prática da mediunidade, e aí é onde vem a questão pecuniária, por quê? O que, que acontece? Imagine-se o seguinte: o que, que nós vemos no mundo normal sem processo mediúnico? Que o dinheiro é um grande fator que leva as pessoas a se perderem. É só a gente olhar essas grandes estrelas, esses grandes personagens, essas grandes pessoas que, de uma forma ou de outra, aí vem fama e vem dinheiro junto, o que, que acontece? Essas pessoas passam por vários problemas. Elas vão se perdendo como pessoas ao longo do tempo. Então, a gente vai ver uma pessoa que tem muito dinheiro, ou a gente vê também pessoas que querem ter muito dinheiro e, pelo dinheiro, fazem qualquer coisa. Quando a gente entra no campo mediúnico, seja porque eu quero ganhar dinheiro, seja porque eu quero ganhar prestígio, isso vai me abrindo o quê? A sintonia espiritual que eu tenho. Que tipo de espíritos estarão comigo? Então, muitas vezes a gente vai falar do processo que a mediunidade, a gente vai escutar palavras como, ou frases como, aquilo, os espíritos não cobram, eles oferecem o conhecimento de graça. Isso é verdade. A gente recebe o auxílio da espiritualidade, seja numa casa espírita, através de um passe, através da água fluidificada, seja numa igreja evangélica, quando o pastor coloca a mão e ora sobre a gente, seja numa igreja católica, quando eu estou lá sentado, acompanhando a missa, entro na fila da comunhão, faço, né, a comunhão do corpo, em algumas ocasiões, dentro da liturgia da igreja católica, do pão e do vinho, ou seja,
tudo isso, a espiritualidade está nos assistindo gratuitamente. Isso é fato. Agora, do momento que eu entro e que eu, como um médium, e aí o perigo maior que vejo, essa é a minha opinião, sobre o tema mediunidade paga, não está para o assistido que me paga, para que eu faça qualquer coisa por ele. O perigo maior está em mim, porque a responsabilidade mediúnica, ela é minha. Então, não só quais são os espíritos que estarão em minha volta, mas qual vai ser a minha responsabilidade nas ações que eu estou produzindo na vida daquele assistido, se, de acordo com as minhas vibrações, se é ter poder, se é ser ganancioso, né, se é me enriquecer, vai ser a minha egrégora que vai estar aqui? O que ela vai passar através de mim para aquele assistido, e se aquilo der errado? Porque se eu passo qualquer coisa para alguém, esse alguém usa e ele tem um resultado que não seja um resultado para a sua vida de crescimento, a responsabilidade maior é minha. Então, o tema da responsabilidade, ela vem principalmente, não a gente descobrir se é certo ou errado, não se todos nós, quando vemos alguém que se diz médium e está cobrando um serviço e fala, esse cara está errado, ele está indo contra os princípios que Jesus, antes disso tudo, vou lembrar o que o próprio Nazareno nos colocou quando trouxeram a mulher adúltera frente a ele. Quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Quem de nós médiums, e aí dentro do próprio, deixa eu achar aqui, dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, lá no capítulo 24, deixa eu abrir ele aqui, Jesus fala sobre a questão de que ele não veio para os que precisavam de médium. Ele veio para aqueles, na verdade, não veio para o que precisavam, eles que já eram curados. Agora me perdi tudo. Mas ele veio para aqueles que necessitavam. Então, ou seja, o processo mediúnico é para que a gente leve auxílio. E a mediunidade na pessoa, ela não é um fator de que ah, aquele cara é todo errado, mas ele é um grande médium. Aquele cara certinho não é. A mediunidade não tem a ver. A mediunidade ela vem em nossas vidas para o serviço ao próximo. Assim como qualquer outra, né? Como qualquer outra aptidão humana, ela está para o auxílio ao próximo. Como digo, aptidão humana, voltando lá atrás às nossas profissões. Todos nós temos aptidões humanas e por causa dessas aptidões, muito obrigado, Adriano, nós somos remunerados para isso. Agora, com qual destino nós damos à nossa remuneração? Com que objetivos, com qual intenção nós buscamos a nossa remuneração? É isso que faz toda a diferença no mundo atual. Nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações para um planeta de regeneração. Hoje nós vamos ver essa briga de poder, essa briga pelo dinheiro, pelo capital. As empresas hoje elas competem, as pessoas competem entre si, sejam dentro de casa, sejam na família, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade. Mas com o nosso desenvolver, nós sairemos do plano da competição para o plano da cooperação. Como médiums, a gente vai conseguir sair, né, entender que este processo, assim como pessoas, que aquilo que a gente arrecada de bens materiais é para o serviço ao próximo. Então, quanto mais dinheiro, vamos botar assim, né, eu tenho, mais possibilidades que eu tenho de auxílio. Quanto mais eu me avanço no meu desenvolvimento mediúnico, mais eu tenho capacidade de auxílio. Sim, Adriano. Boa noite a todos. Nós temos duas perguntinhas. Sim. Os agraciados pelos milagres de Jesus, quando podiam,
ou davam contribuições para a sua obra. Era uma forma de pagamento, de agradecimento, era uma forma de sustentar a missão. Ele estava errado em receber? Muito boa pergunta. Porque ela se encaixa dentro de outras atividades, né? Vamos botar dentro das próprias casas espíritas. Mas vamos voltar a Jesus. Bem, o que a gente faz? A gente agradece, a gente tem um sentimento de gratidão. O sentimento de gratidão é um sentimento que nós todos, em todas as fases da nossa vida, e faz o que eu quero dizer, aquelas boas e aquelas que nos tiram o sono, nós deveríamos ser gratos a todas elas. Porque são estes momentos que fazem com que a gente progrida. Então, o que acontece? Se eu recebo um milagre, como aqueles, nós estamos vendo, e é quando a gente olha os evangelhos, a gente sabe que Jesus, ele vivia em função da sua missão. Mas, quando a gente olha, Pedro era casado, todos eles tinham família. E a própria, não existe subsistência na face da terra que não envolva uma relação pecuniária de troca. Ou seja, para eu continuar vivo, eu preciso de beber água, que tem um custo. Posso até ir na natureza, mas para eu ir, vai ter um custo. Para andar vestido, tem um custo. Tudo tem um custo para alguém. Então, quando eu retribuo, eu estou, como diz o texto, né, uma forma de sustentar a missão. Sim. Porque tudo, como a gente sabe neste mundo, existe essa troca pecuniária. Uma casa espírita, ela não se mantém sem as doações, a não ser que o cara seja triplamente milionário. Nós vamos imaginar assim, né? Eu fui lá, fundei uma casa espírita, sou milionário. Eu vou tirar do dinheiro do meu trabalho e vou colocar ali. Pode acontecer? Pode. Mas tudo bem. Mas e se alguém for nessa casa, mesmo que eu pague tudo e alguém quiser doar? Gente, tem uma outra relação da gente, como diz aqui, ó, dava essas contribuições. Também é dar o direito àquela pessoa em agradecimento. Vamos voltar lá? De graça, dai de graça aquilo que de graça recebestes. Então, qual é a forma da pessoa dar de graça? Vamos imaginar, ela poderia prestar um serviço voluntário dentro da casa. Os de Jesus poderiam seguir Jesus e continuar auxiliando, como muitos fizeram. Mas e se eu não tenho tempo? Isso eu não consigo. Qual é a forma que eu tenho de auxiliar ao próximo? Vamos pegar os trabalhos assistenciais da Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes. Eles só podem ser feitos, essas pessoas só podem ser ajudadas graças ao auxílio que as pessoas dão. Sejam as contribuições financeiras para a compra da cesta básica, sejam as contribuições das doações que também custaram dinheiro para essas pessoas. Então, se eu pego uma camisa do meu guarda-roupa e entrego para a doação, eu estou dando um dinheiro para aquela local, mesmo que não seja um dinheiro em espécie. Então, a relação pecuniária de uma aí seja, e como nós sabemos que os processos mediúnicos não acontecem somente dentro das casas espíritas, ele acontece em todos os lugares, então todas as igrejas, elas recebem essas doações como parte de manutenção da sua obra. Então, não existe errado. Isso faz com que as doações cheguem a quem precisa, e aquela pessoa que dá a doação, ela exercita a sua gratidão. Então, ele estava errado em receber? Respondendo à pergunta final, não, ele não está errado em receber. Ele está aceitando aquela gratidão. Muitos, e a gente não sabe, mas muitas coisas que Jesus ganhava, porque vamos imaginar o seguinte, vamos só, quando a gente olha os evangelhos, e Jesus traz um foco muito grande nos necessitados, é fato, os excluídos, mas ele também auxiliava, porque não está narrado, porque também se fosse narrar cada passo de Jesus nos evangelhos, né, estaria, né, uns 50 livros de história. Mas Jesus também auxiliava muitas pessoas ricas, vou botar essa palavra, ricas, e essas pessoas, elas davam muitas coisas para Jesus também. E o que Jesus fazia? Jesus repartia.
Então, ele não ficava para si. Ele tirava, imagino eu, minha leitura sobre, né, tudo que a gente vê de Jesus, o que é de sustento para a minha missão e para aqueles que estão comigo. Isso. Está sobrando? Vamos doar. A gente vê Jesus fazendo isso o tempo inteiro, não desse jeito, mas doando tudo aquilo que ele tinha. Então eu vejo que sim, né? Ele não estava errado em receber, porque a gente recebe e a gente dá. É essa troca constante que a vida necessita. Vou ler só o que a Juliana escreveu aqui. Ó. Na economia, falamos que não existe almoço grátis. Se alguém não está pagando, é porque alguém já pagou antes. Então, é isso aí, Ju. Em algum momento, teve essa troca financeira bem dentro disso que a gente está falando. Então, se a gente dá uma camisa para alguém, alguém está recebendo uma camisa de doação, é porque um dia alguém trabalhou e a comprou, né? E também está dando por quê? Porque essa pessoa recebeu um emprego, ela pode ter recebido uma dádiva que estava desempregada, enfim. O que importa é o movimento de eu receber e eu distribuir, eu contribuir e ir fazendo com que essa roda gire. Sim, Adriano. A segunda e última pergunta. Na economia, oh, é, esqueci. Fale, por favor, sobre os trabalhadores de atendimentos holísticos, os oraculistas, que tiram seu sustento dessa prática. Eles estão errados? Não. Vamos lá. A pessoa que vai trabalhar com cromoterapia, ou, ou Thaís, oraculista, quem trabalha com tarô, com baralho, né? Talvez o baralho mais conhecido é o baralho cigano, todos os outros. Essas pessoas, antes de tudo, elas investem tempo e dinheiro. Elas são profissionais como um médico, como um psicólogo, como qualquer um outro. Ela investiu tempo, dinheiro, tempo, recursos físicos, né? Dinheiro em espécie, recursos emocionais, muitas vezes deixou uma família para poder sair de noite fazer um curso. Ele é um trabalhador como qualquer outro. Não existe errado. O que leva é o uso de que eu faço dos conhecimentos que eu tenho. Eu acho que a maior lição que eu tirei desse estudo de hoje é isso. Qual é a intenção que eu tenho? Eu não preciso ter nenhuma relação com a espiritualidade. Eu sou advogado. O conhecimento que eu adquiri da prática jurídica, ele está contribuindo para um mundo melhor, para a formação de pessoas melhores. A minha prática, a intenção está aí. Então, tirando o termo do nosso curso, do tema do estudo que era mediunidade paga, mesmo aqueles que se possam se dizer que estão mediunizados, né, que têm determinada egrégora espiritual trabalhando, seja em qualquer área, seja eu sou lá um reiki, seja qualquer coisa, qual é a intenção que eu estou tendo? A intenção é do auxílio, da prática, de levar o bem, da formação moral. Não vejo problema nenhum nisso. Lógico que casos mais complexos, eles serão automaticamente, até mesmo por esses profissionais, indicados que se procurem uma casa espírita para que lá ele receba o auxílio que ele não será prestado por estes profissionais. Porque se olharmos por partes e olharmos até a nossa própria Constituição na relação de matéria e espírito, nós temos a matéria, entre a matéria e o espírito, nós temos ali, né? Nós temos o duplo etérico, temos o perispírito. Muitas dessas terapias energéticas, vamos colocar, elas atuam no meu corpo físico, atuam no meu corpo, no meu duplo etérico, que é afetado, seja uma cromoterapia, seja a cristaloterapia, seja, deixa eu lembrar, floral, qualquer coisa, né? Banho de ervas, qualquer coisa dessas. Elas estão trabalhando aonde? Numa minha relação energética.
As pessoas bem intencionadas, elas saberão esse limite. E quando elas verem que o limite está além do campo energético, que existem questões que precisam ser trabalhadas, elas indicarão o auxílio necessário que este irá receber também de forma gratuita. Então, ou seja, os atendimentos holísticos, eles devem ser, sim, remunerados. E eu tenho certeza que todos eles, bem intencionados, dentro do que nós, da prática cristã, eles também, cada um desses trabalhadores, eles também farão a sua parte de doação do seu tempo em atividade ao próximo. Então, possivelmente, em algum trabalho voluntário, estarão lá aplicando reiki para aqueles que vão, poderão estar com as suas mesas, né, de oráculos, oferecendo o recurso tão milenar, né, quando a gente volta nos princípios, né, até mediúnicos, né, as primeiras partes mediúnicas eram dos próprios lá nos oráculos de Delfos, né, as pitonisas estavam ali, então, ou seja, porque eles também irão oferecer um serviço de auxílio, um auxílio de direcionamento para aquela pessoa, porque o oráculo vai demonstrar o que? A situação que a pessoa está. E que caminhos ela pode tomar, mas os caminhos não serão indicados, os caminhos ela irá escolher. É apenas uma ferramenta, também de auxílio, deixado pelo nosso Pai, para que a gente possa se desenvolver como todas as outras. Então, não, eu, particularmente, dentro de tudo que eu estudei, eu não vejo nada de errado na prática das terapias holísticas. Volto a dizer, vamos sempre olhar em relação a qual é a intenção que a pessoa tem. E a gente vê Jesus falando isso o tempo todo, da nossa prática, e que tipo de sentimento a gente coloca naquilo que a gente faz. Então, a relação da troca material, ela é apenas uma relação material. Ela não é uma relação muito mais conceitual, né? Então, né, voltando, se a gente volta, né, lá atrás, a gente vai ver em Lucas, em Marcos, né, que as pessoas cobravam, né, voltando por ação, por prece, e aí quando eu terceirizo, e aí também tem uma outra parte, né, a gente está falando aqui, ó, tanto mediunicamente dos trabalhadores holísticos, que muitas vezes eu posso ir e dizer o seguinte: vou pagar para alguém fazer uma oração por mim, vou pagar para que eu me energize, ótimo, mas eu também preciso de fazer uma reflexão profunda sobre isso. Aí eu vou fazer a relação com a prática da oração. Aí eu vou pagar, né, lá na época de Jesus, né, as pessoas pagavam para as pessoas rezarem. Só que quando eu vou pagar, alguém está rezando por mim, está intercedendo por mim, aí eu não rezo. Eu estou deixando de praticar, eu estou deixando de exercer a minha conexão, estou terceirizando por outro. Então, o que vai acontecer seria mais ou menos eu pagar alguém para ir na academia malhar por mim, né, e querer ficar forte. É a mesma relação. Então, essa relação de paga, seja monetária ou não, ela vai ter sempre essas duas vertentes. Na vertente minha, né, como quem vai cobrar, qual a intenção que eu tenho com aquilo, como eu vou colocar isso em movimento em auxílio ao próximo. E a outra é aquele que está pagando, vamos dizer assim, o cliente. Eu estou terceirizando alguma coisa, muitas vezes eu posso pagar para algo para que faça uma mágica na minha vida, aonde eu não tenho que me esforçar para romper determinadas barreiras. E aí fica a reflexão: como também estou utilizando essa prática pecuniária? Né? De que forma? Então, esta visão é que a gente precisa de ter hoje, da forma de como eu vou fazer essa transição de que eu estou recebendo de graça e de graça eu estou tendo. Voltando, né?
para o trabalho mediúnico. Eu estou fazendo o trabalho voltado no principal pilar que Jesus pregava, que era a humildade, me colocando em favor do serviço ao próximo, dando o meu melhor, ou eu estou ali buscando somente o quê? Buscando somente o reconhecimento. De que forma a gente hoje pode repensar como médiums esse trabalho? De que forma eu estou cobrando daqueles que estão em minha volta? Estou cobrando só pecuniarmente? Só para que eu tenha visibilidade? Desculpa, sim, Adriano. Está certo nesses serviços holísticos e demais serem cobrados valores exorbitantes? Bem, eu vou usar como você disse, valor. Valor é uma coisa que é para cada um, né? R$ 10 pode ser exorbitante para quem não tem dinheiro nenhum e pode ser nada para quem tem muito. Vocês concordam comigo? Né? Então, ou seja, aí vamos voltar. Esta questão é uma questão que aí, quando a gente volta lá de conexão, qual é a intenção? Vou imaginar o seguinte: eu estudei profundamente um conjunto de conhecimentos, de ferramentas holísticas, vamos assim dizer, e consegui, com o tempo, formatar um conjunto de técnicas que, de acordo com o que o assistido vem, eu consigo ter ali de uma anamnese dele, da sensibilidade psíquica que eu posso ter adquirido ao longo desse tempo, em função do meu conhecimento, de sentir energia, porque, gente, tudo isso pode ser desenvolvido nas pessoas, basta que eu tenha interesse, foco e retidão para isso. Desenvolvi, consigo lá. E é o seguinte, eu sei que, por exemplo, os meus clientes, eles são clientes que têm muito dinheiro. Vamos supor que eu alcancei um nível, né, de, 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 de valor que as pessoas percebem aqui no meu trabalho. E eu tenho um foco muito grande. Que parte, vou fazer igual o Jesus lá, né? Que parte disso que eu cobrar, eu vou transformar isso em auxílio. Vou voltar lá ao processo de intenção. As pessoas podem pagar. Como eu disse, eu posso cobrar 50, R$ 500 numa consulta, alguém pode pagar. Mas eu posso também, para quem não pague, fazer de graça. Vamos pegar o exemplo de André Luiz. Quem assistiu o filme Nosso Lar, quem leu o livro, o doutor André Luiz era médico. E ele cobrava. Naquela época dele, a medicina era muito mais, não tinha sistema único de saúde, nem plano de saúde. Quem tinha assistência médica? Quem tinha dinheiro. Quem não tinha dinheiro, não tinha assistência médica. Bom, então o que acontece? Quando ele desencarna e chega lá no além, que ele encontra aquela senhora, todo mundo que viu o filme, né, aquele processo todo, e aquela senhora era grata, exatamente por quê? Porque ele prestava um serviço gratuito para ela. Só que nem ele sabia que era gratuito, porque quem fazia a tramóia toda ali era a secretária dele que fazia o encaixe, né, e distribuía. Então, o problema não está no valor exorbitante. O problema está em qual é a intenção. Que é que você está com essa balançando assim? Fale. Ele sabia que era gratuito, ele não ficava satisfeito, mas como a Ah, é? secretária botava, aí ele Ah, atendia. tá. Entendi. E Então, muito obrigado por me corrigir. É porque eu tinha informação que ele fazia sem saber. Mas, enfim, né? De qualquer jeito, a prática deu resultado, né? Ou seja, isso aí é até um negócio bacana, né? Porque a gente fala assim, ah, às vezes eu vou fazer o bem, mas não estou muito afim de fazer o bem. Mas vá lá e faz, porque aquele que está recebendo, recebeu o bem, independente se a gente fez bem intencionado ou não, ficou bem, né? Ah, eu não estou com vontade de distribuir sopa essa noite, mas eu vou assim mesmo. Beleza, pô, aquele que vai receber a sopa vai ficar felizão,
Então, voltando à prática. Então, ou seja, a questão não é se eu cobro muito ou se eu cobro pouco. Qual a intenção disso? Agora, vamos fazer o lado inverso. Eu conheci tudo isso, mas a minha intenção é o enriquecimento a qualquer custo. Então, não importa se a pessoa é pobre ou se ela é rica, se ela é abastada ou não afortunada. Eu vou cobrar a mesma coisa. O meu objetivo não é levar auxílio, não é aquela pessoa entrar pela porta e eu resolver o problema dela. Ao contrário, eu, como cobro muito caro e as pessoas sabem que eu posso resolver, eu vou fazer com que ela volte várias vezes, porque quanto mais ela voltar, ela vai me pagar, e eu vou torná-la dependente de mim para que eu ganhe o meu dinheiro. Vejam, é o que? É a intenção. É aquilo que eu coloco em prática. Para onde vai o recurso? Então, tem muitos que vai ter essa prática e a gente. Agora, vale a pena a gente julgar? Não posso. Cada um vive o seu momento. Mas Jesus falou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, não está no valor, está na intenção. Então, eu sei que a pessoa é bem intencionada, ela estudou, e eu do lado de cá, eu posso olhar o seguinte: não, eu pago com gosto, né? Como os antigos falavam, eu pago com gosto, por quê? Porque eu sei que aquela pessoa, sei que ela vai resolver. Eu, por exemplo, tinha um homeopata, João Guilherme, meu filho, ele tinha um problema de asma. Um dia eu cheguei na fraternidade, comentei com o Silvio, comentei com o Sueli, a doutora falou assim: ó, leva no doutor Sóstenes. Rapaz, eu estava assim, eu não canso de dar esse depoimento sobre a homeopatia e também sobre ele, né? Eu estava com um pneumologista marcado, o João estava usando aerolim de 2 em 2 minutos, aquele negócio com uma confusão danada. Ele chegou lá, olhou para mim, perguntou o que tinha, baixou a cabeça, quase que psicografava as receitas de homeopatia, porque eu já fui em outros homeopatas, abria livro, pesquisava no computador, ele fazia tudo ali da cabeça dele, ó. Você faz o seguinte, ó, pega isso aqui, vai ali, manipula e tal assim, dá tanto, tanto, você vai ver que em 3 dias isso vai resolver. Em 3 dias, o João Guilherme, de 3 dias, João Guilherme nunca mais fez uso de aerolim. Então, o doutor Sóstenes era o cara que, se cobrasse R$ 1.000 a consulta, eu pagaria, porque eu sei que ele vai resolver o problema. E eu sei que ele vai fazer bom uso do dinheiro que ele ganha. Então, entendam? Então, tem essa relação de valor para mim também, né? Em reconhecer. Então, muitas vezes é uma forma de gratidão da gente também. Então, a gente está muito neste mundo que estamos agora, estamos muito focados só no dinheiro. Mas existe também esta outra relação, que é a relação da intenção, de ser grato, de não ser, de usar esse dinheiro para o benefício meu, da minha família e das pessoas, que, né, e produzir a caridade, ou se eu vou fazer isso extorquindo as pessoas, voltam. Tudo depende da intenção que a gente coloca naquilo que nós fazemos. É, geralmente, os atendimentos das casas espíritas têm quantidade e tempo limitado. Será que isso não seria um estímulo para a busca desses atendimentos pagos? Olha, sinceramente, eu acho que não. Sabe por quê? O que que acontece? Imagine uma casa espírita é feita de quem está ali atendendo são médios. Médio, antes de tudo, são pessoas. E pessoas têm a sua relação física. E que num trabalho mediúnico, o físico do médium é muito exigido em função das trocas energéticas, que acontece com todos. O que que acontece? Se o trabalho ele não tiver um tempo, né, e aí, imagine o seguinte, que a gente está num processo lá que em uma casa espírita onde vence a espiritualidade para conversar com os assistidos. E aí, o que que acontece? Você tem 3 médios atendendo e tem 30 assistidos. E o trabalho começa às 7 horas da noite. Se cada assistido ficar 1 hora, 2 horas, que é muito fácil a gente ficar proseando ali 1 hora, 2 horas, você imagine que hora que vai acabar esse trabalho. Então, antes de tudo, o tempo limitado é em respeito aos médiums e também que todos tenham o atendimento que precisam ter.
Então, muitas vezes é tempo limitado, mas você pode voltar quantas vezes fizer nos outros trabalhos. É até bom, porque você possivelmente não vai pegar o mesmo médium, pode talvez não pegar o mesmo espírito, e você vai ter visões por ângulos diferentes daquele problema que você está passando naquele momento. Isso vai te dar um leque de oportunidades, vários insights para você pensar de que forma a sua postura deverá ser adotada para mudar aquela situação que a gente possa estar. Então, eu não vejo. Eu vejo muitas vezes o que vai estimular a pessoa a pagar, e aí, olhem só, posso estar cometendo uma grande heresia, depois a Adriana pode ir lá e cortar esse espaço na edição do vídeo. Mas o que, que vai acontecer? Muitas vezes eu posso procurar algo pago porque eu não fiquei satisfeito com aquela resposta que eu estive lá. E aí, possivelmente, eu vou cair por influência espiritual nas mãos de provavelmente, inicialmente, de grandes charlatões. Por quê? Porque é o que eu estou procurando, é a resposta mais fácil. E aí, muitas vezes, a pessoa vai gastar um dinheirão para chegar à conclusão lá na frente, assim, puxa, aquele cara lá naquele dia, na sessão espírita, disse isso para mim e eu não acreditei. Por quê? Porque ela começa em um, não dá certo, ela começa em outro, não dá certo, começa em outro, não dá certo. E ela vai tentando, 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 tentando. Então, muitas vezes, o estímulo para a gente recorrer a atendimentos pagos, e eu estou falando do atendimento, não estou desmerecendo os atendimentos pagos, mas muitas vezes está, que eu recebi de graça e não acreditei porque era de graça. Aí eu vou pagar alguém para poder. Então, cada caso, como eu aprendi na minha história na fraternidade, cada caso é um caso. Mas não é esse tempo limitado ou a quantidade, mas é o quanto eu estou comprometido ou com que rapidez eu quero que o meu problema se resolva ou rapidez e menos trabalho. Vou voltar à história da academia. Quem não quer dormir, né, e acordar no outro dia, um corpo sarado, perfeito, né, barriga com gominhos, né, todo mundo ali não quer. Mas vai exigir o quê? Que a gente levante cedo, que a gente faça dieta, que a gente vá constantemente em academia, que a gente tenha acompanhamento. Olha o trabalhão que dá. Agora, imagine para o nosso desenvolvimento moral, intelectual e ético. Ou seja, dá trabalho eu escutar, eu sair de casa e ir atrás de um atendimento. Vamos imaginar que eu preciso de mudar o meu pensamento. Alguém chega lá e eu falo, não, poxa, eu tô com, olha, minha vida tá um caos. E aí o espírito fala assim, então tá, vamos começar pelo menos a rezar. Pô, mas rezar dá muito trabalho, eu vou ter que acordar 5 minutos mais cedo, vou ter que dormir 5 minutos mais tarde. Rezar dá trabalho. Aí eu vou ser igual os caras antigamente, vou pagar alguém para rezar por mim. Vou pagar, minha filha chama Maria Alice, né, para quem não conhece. Então, vou dar um aqui, né, uma jujuba Maria Alice para Maria Alice. E olha que Maria Alice tem fé, tá? Maria Alice, ela é danada. Então, vou dar uma jujuba para ela rezar para mim e eu vou dormir. Isso vai resolver o meu problema? Na verdade, vai resolver o problema da Maria Alice, que ela está rezando, ela está se colocando, ela tá, mas eu não estou melhorando. É a mesma coisa eu querer passar minha dor de cabeça e pedir o outro para tomar o remédio por mim. Ó. Vai lá, toma aí. Ó. Toma aí, amor. Uma Novalgina para mim para passar minha dor de cabeça. Então, o que nós temos muitas vezes, e aí essa questão da mediunidade paga, ela surge muito mais, na minha visão, daquele que necessita de auxílio e quer facilidade, e aí, lei da oferta e demanda, né? Se eu tenho demanda, eu vou criar alguma coisa para poder, para poder suprir essa demanda. Então, sim, vai ter gente que vai lá e vai cobrar, vai dizer que atende com um pai não sei quem, com um caboclo não sei quem, com Exu não sei quem, com o Bajé não sei quem, com o André Luiz, com o doutor Bezerra, doutor Eurípides Bessanufo. Por quê? Porque alguém está desesperado para que tenha uma mudança repentina na vida, mas que não quer mudar a sua vida. Aí aparecem essas pessoas.
E aí volta a responsabilidade, seja do médium, ou seja, daquele de quem o procura, em entender que tipo de intenção e de que tipo de espíritos estão sendo arregimentados em função das minhas escolhas. Para o médium, voltando à responsabilidade mediúnica, a responsabilidade do médium é muito grande. Por quê? Porque ele está sendo porta-voz, medianeiro de conhecimentos que juntos, né? Vamos botar assim, o cara não tem conhecimento. Sim, conhecimento ele vem do plano espiritual, passa pelo médium e chega. Então, o médium, muitas vezes, o conhecimento, o espírito pega o conhecimento dele, pega o que o médium tem e faz uma fusão e entrega para o assistido. A nossa responsabilidade, cada dia, se melhorar mais para que a gente dê condições à espiritualidade de usar melhor o nosso intelecto para quem? Para o auxílio ao próximo. Eu não quero me melhorar. Poxa, mas eu gosto de servir o outro. Mas para servir o outro, eu preciso me melhorar. Então, eu começo a me melhorar para servir o outro, mas automaticamente, servindo o outro, eu me melhoro. É uma simbiose quase que perfeita. O trabalho ao próximo com o trabalho para si mesmo. Por isso que a espiritualidade coloca que fora da caridade não há salvação. Porque na prática da caridade, voltando lá, né, o exemplo do André Luiz, ele não gostava, mas ele fazia. Se ele começasse a praticar muito, chegaria um momento que ele gostaria de fazer e falar assim, gente, vamos ampliar aí. Aí vamos pegar, mas estava na linha da sua evolução. Vamos pegar um outro médico contemporâneo que era chamado médico dos pobres. Alguém sabe quem era? Nosso patrono. Doutor Bezerra era o contrário, tudo que ele ganhava. Aí olha só, né? Doutor Bezerra, né? Como diz Fernanda, né? Bezerrão, deputado, médico conceituado, médico, acho que se não me engano, acho que era até médico do Exército, né? Ele pegava o que ele ganhava como médico, presta atenção, hein? Voltar lá aquele exemplo, né? Daquela pessoa que recebe e repassa. Ele pegava o dinheiro dele, comprava remédio para quem não podia, ele distribuía a grana dele todinha. Não é à toa que ele está lá onde está, nós estamos aqui ainda, sob as bênçãos deles. Mas é um exemplo para a gente de alguém que tem o recurso e coloca aquele recurso na prática do bem, na prática da caridade. Então, o doutor Bezerra é um grande exemplo de como nós, no plano das nossas profissões, nós podemos auxiliar, não só ele, vários outros, tem aí infinitos, né, que recebem. Se a gente for colocar dentro do trabalho mediúnico, a gente vê doutor Divaldo, a gente chama de doutor, ele nem gosta de chamar de doutor, a gente vê Divaldo. Olha o trabalho social que o Divaldo tem na Mansão do Caminho. Mas só pode ser aquelas condições porque ele trabalha e recebe da mesma forma que Jesus, só que ele faz o quê? Repassa. Quando a gente vê a quantidade, não só do trabalho material, mas de quantos espíritos saíram de um plano espiritual e precisaram de ter um lugar para serem acolhidos em função das suas, como que eu poderia dizer, em função das suas escolhas e que a vida material seria complexa em função de deformidades, em função de dificuldades mentais, e encontrar o abrigo na mansão do caminho. Vejam, ele é um médium. Mas vamos falar, a mediunidade dele é paga? Não, mas está a serviço. Com isso, arrecada e com isso, de graça ele recebeu, de graça ele está dando. Outro grande exemplo. Engraçado que, durante essa pesquisa, depois você podem buscar lá no YouTube, Chico Xavier conta, né? É uma passagem dele, lá num programa antigo chamado Pinga Fogo, ele vai quando alguém vai lá e pergunta para ele, porque parece que o pai dele tinha dito de que, olha, Chico, quando eu morrer, você faz o seguinte, você joga na loteria que eu vou lá e vou segurar as roletas para poder dar o seu número. E aí ele vai explicar que o pai dele, né, eles eram pobres, né, tinha toda a sua constituição, o pai dele era brincalhão,
Só que o pai dele adoeceu e eles tomavam lá uma injeção que o dinheiro que o pai dele, que ele ganhava, só dava para comprar 2 injeções por mês, que era a 2 injeções que ele precisava. Então eles passavam muita dificuldade. E na época, tinha saído aquele livro que todos nós conhecemos, foi tema de nosso estudo presencial, que é Brasil, Pátria do Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu sempre troco a ordem do livro. E o pai dele falou assim: Chico, pô, tu podia, cara, esse negócio foi um sucesso, a gente podia pegar um dinheirinho, mas pai, eu não posso. Mas, Chico, fala que esses espíritos trabalham com você. Não, eles não trabalham por necessitado, não existe ninguém na face do mundo que está mais necessitado do que a gente de dinheiro. E que custa pegar o dinheiro do livro? Fala com meu pai, né? Assim, ah, não, Chico, esses espíritos então é tudo atrasado, não sabe de nada, não sabe o que é passar necessidade, não sabe o que eles devem estar lá morando lá no Egito ainda. E o pai dele vendia cartões da Lotérica Federal. E aí, numa brincadeira, ele pegou e falou assim: Chico, faz o seguinte, no dia que eu morrer, você, nos meses, ele fala, não sei se era setembro e dezembro, julho e dezembro, tem um mês que eu não me lembro agora exatamente. Aí ele falou assim: mas nesses meses você compra, porque de lá eu vou fazer você ganhar. Aí o Chico fala assim, brincando: eu continuo comprando, porque é algo oficial, mas até hoje não ganhei, né? Mesmo depois do pai dele ter desencarnado. E ele falou assim: pai, eu não posso. Esse trabalho não é um trabalho meu. O meu trabalho é aquele que eu vou lá no meu emprego e faço. Mas esses livros é obra, eu não conheço nada, é obra dos espíritos. Então, o que os espíritos estão produzindo tem que entregar de graça. Então, o próprio Chico foi confrontado em relação pela próprio pai, né? A própria família, que é o primeiro que fala assim: nossa, você tem isso, vamos ganhar dinheiro com isso, pai. Ó, né? Então, é a questão da responsabilidade, a questão de entender. E aí volta nessa relação de dar de graças, mediunidade, espírito, é lógico. A gente, em sã consciência, vai saber que vai ter uma parte desse conhecimento que ela não é nossa, ela advém do plano espiritual. E aí, se ela advém do plano espiritual, por que, que a gente não pode doar? Que é a questão do trabalho mediúnico numa casa. Ah, mas o outro cobra. Tá, mas qual a intenção do outro? É de subsistência? Quem somos nós para lançar uma pedra sobre ele? Se é a intenção dele, se é o conhecimento que ele tem, ele continua fazendo a prática do bem. Por mais que ele ganhe, ele continua pegando parte que ele ganha e transforma de novo na sociedade que ele vive. Então, não existe, a gente sabe, para aqueles que estudam a doutrina espírita, sabe que não existe nada que seja proibido. Apenas que nós seremos cobrados dentro das leis que nos regem. As leis naturais que está lá no livro dos Espíritos. A nossa ação e a nossa reação. O tanto de mal e de bem que a gente faz. Acho que a melhor parte é que eu mais gosto disso tudo, de saber como é que é esse processo. Livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Espiritual. Essa é a melhor parte. Não conheço, sugiro que vão ler, que aí nós vamos entender exatamente essa linha que vai fazer como que a gente vai viver daqui para frente. E também entender a justiça das nossas aflições, o porquê que a mediunidade existe na nossa vida, como prática, como parte do pagamento desses nossos débitos, que quando a gente olhou para o passado, a gente magoou as pessoas do passado, como parte de auxílio para aqueles que magoaram pessoas no passado e não têm consciência. Porque a prática da mediunidade faz com que as pessoas se curem, por quê? Porque ela leva esclarecimento para o encarnado e para o desencarnado. Às vezes não, através de sessões de diálogo, muitas vezes conhecido como sessões de desobsessões, é que tem a oportunidade de aquele espírito ser instruído e poder fazer novas escolhas. Isso só acontece porque existem médiuns que estão dispostos em grande, talvez estatisticamente 99,90 em trabalhar voluntariamente em uma casa espírita. Então, quando a gente olha esse processo todo da paga, isso é um processo que acontece numa relação muito pequena. Porque, ao adentrarmos mais uma vez ao conhecimento da doutrina, começarmos a entender a nossa responsabilidade através da instrução
leitura de obras como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Seara dos Médiuns, tantos outros que vão ter aí. Cada vez que a gente adentra nesse universo, a gente começa a entender mais a nossa responsabilidade mediúnica, ou como às vezes Emmanuel diz, né, o nosso mandato mediúnico. Adriana, temos mais perguntas? Não? Então tá bom. Então, já que não temos mais perguntas, a gente já está assim, chegando aí na nossa hora final. A grande mensagem que eu gostaria de deixar nessa noite é que a gente não olhe peculiarmente, e quando a gente olha sobre mediunidade paga, no sentido de julgar, de olhar aquilo, dizer se está certo, está errado. Nós ainda não temos capacidade, não teremos, inclusive, né, que nem os espíritos superiores fazem isso, de julgar as intenções das pessoas. O mais importante é qual a minha intenção sobre aquilo. Eu estou buscando algo para a minha melhoria, algo que eu vou me esforçar, algo que vai trazer um conhecimento melhor para mim, vai me dar clareza de caminhos que eu preciso de buscar. Esta responsabilidade para a nossa vida que precisamos buscar, e não olhar a responsabilidade do outro. Se o outro está cobrando algo que ele não deveria cobrar. Mas qual o caminho que eu estou buscando com tudo isso? Os quais caminhos eu procuro o processo mediúnico, sendo ele pago ou não pago? É para o meu melhoramento, para me lapidar, lembrando que, né, no processo de lapidação existe o processo, né, dolorido. Ou eu quero encurtar caminhos, quero pegar atalhos, e aí por isso eu pago. Não só pecuniariamente, mas voltar lá. Eu vou inflar o ego daquele médium, vou dizer que ele é bom, que ele é maravilhoso, porque da próxima vez que ele me ver, ele vai me passar na frente. Ele vai dizer coisas que ele não fala, porque, né? Então, ou seja, que tipo eu estou buscando? Porque a gente vai acabar encontrando com aquilo que está se afinizando em nosso interior. Então, que a partir do estudo e da prática da doutrina espírita, nós, médiuns, a gente possa ter consciência da nossa responsabilidade de sermos representantes do mais alto. Desses espíritos, aí lembrando, vou fazer até um parênteses nisso, né? Eu posso ser médium e ser médium de espírito zombeteiro? Posso, se assim escolher. Lembre-se, intenção. Eu posso ser um médium e trabalhar para o mal. Isso acontece muito. Então, é que a pessoa é médium, que ela está aliada à prática do bem. Então, vou voltar à intenção. Com quem eu estou me afinizando? Quando a gente vai olhar lá no livro dos médiuns, e aí esse recado é para todos os médiuns. Leem mais vezes. Se já leu uma vez, volta lá. Lê de novo o livro dos médiuns, principalmente da formação do médium, das características dos espíritos que comunicam, de como os espíritos superiores vão se comunicar, porque nós temos a responsabilidade de também perceber quem está em nossa volta, para saber se nós estamos transmitindo as mensagens corretamente. Então, nós temos esse dever de sempre buscar se melhorar, sempre buscar o estudo. E aí, apoiar o exercício da mediunidade da forma como Cristo pregava, da forma como Cristo executava o seu processo mediúnico, rodeado de amor, rodeado de paz, principalmente de trabalho ao próximo. Então, já que nesta noite estivemos aqui falando tanto, né, da proximidade dos espíritos em nossa vida, eu proclamo, né, a todos que fechem os seus olhos nesse momento, para aqueles que possam aqui, coloque os seus pés no chão. Como nós estamos numa casa espírita, dentro de uma palestra espírita, eu convido que você se coloque na posição de recebedores. Parece que os bons espíritos que nessa casa trabalham e que assistem a todos,
principalmente que estamos agora todos conectados, que visitem a casa de cada um, que levem os bálsamos redentores do nosso Pai Celestial a cada um de suas casas. Sintam a presença deles, trazendo conforto, trazendo esperança, trazendo cura, envolvendo em seu amor, em sua abnegação. Eles são, neste momento, reflexo da bondade divina do Pai. São esses mensageiros espalhando o amor e a misericórdia por onde passam. Peço, Pai, que neste momento cada um desses que nos assistam possam sentir a Tua presença através desses irmãos. Já que todos nós somos médiuns, que neste momento eles possam sentir essas vibrações, possam acolher em seu amor a bondade que o Senhor nos dá. Que cada um desses seus tarefeiros se doam para, neste momento, nos abençoar, nos glorificar, fluidificando nossas águas, conversando com as nossas companhias espirituais. E que o Senhor possa, Pai, abençoá-los a cada um. Rogo mais uma vez, Pai, por todos deste planeta, que eles também igualmente possam receber as Tuas bênçãos e Tua proteção. E peço, pela nossa Mãe Maria, para que ela olhe no seu olhar misericordioso para nós e nos encoraje a seguir os nossos caminhos, a enfrentar as nossas dificuldades. E pedimos ao nosso patrono, Dr. Bezerra, que nos impulsione sempre na busca desse trabalho, assim como ele foi exemplo de auxílio ao próximo. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja.